1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Semana passada nós pregamos sobre os 7 juízos de Deus. Hoje eu vou me ater especificamente ao tribunal de Cristo. Diz a palavra de Deus: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Uma das coisas que mais confundem as pessoas é a questão do julgamento. Nós crentes vamos ser julgados para salvação ou não? Porque todas as pessoas que não têm Jesus vão ser julgadas no juízo final do trono branco. Mas e nós crentes, que tribunal é esse? Na semana passada eu falei que este era um tribunal que somente os vencedores dos Jogos Olímpicos compareciam. Portanto, não é um tribunal para qualquer pessoa, é para quem venceu. E literalmente aqui, Paulo está falando que quem vai comparecer diante do tribunal de Cristo são os crentes. Diga para a pessoa do teu lado: se você estiver lá, é porque você foi salvo. Aninha, que bom te ter aqui, querida. Só te vi agora. Antes de eu explicar para você a razão por que nós podemos ter convicção sobre isso, eu quero usar de todo o entendimento que o Velho Testamento dá nas figuras, e especificamente hoje eu vou falar para vocês da Arca da Aliança, e quero mostrar para vocês a razão por que nós, como crentes, não vamos ser julgados para salvação ou para perdição, e sim para galardão, para recompensa. Lá no Velho Testamento, o tabernáculo era toda uma figura de como a salvação acontecia. O tabernáculo todinho aponta para Jesus. A ponto de João, quando dizer que ele nasceu, ele não usou a palavra nasceu, ele disse, ele tabernaculou conosco. Mas a Arca da Aliança, mais do que todas as outras peças do tabernáculo, fala de salvação. Mais do que a menorá, mais do que a mesa dos pães, da proposição, mais do que o altar de sacrifício. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, meu querido, ela era feita de madeira de acácia. E a madeira de acácia é considerada pelos judeus a madeira mais permanente, mais forte, mais capaz de suportar todas as intempéries. Madeira nas Escrituras fala de humanidade, e Jesus foi 100% homem. Amém? Como é que ele poderia entender as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas tentações, se ele não fosse homem? Somente quando você vive um pouco da realidade das pessoas, você descobre como é que elas vivem. Por isso foi tão importante hoje vocês saírem das 4 paredes e irem até onde as pessoas estão. Mas a Arca da Aliança, ela era coberta de ouro puro. E o ouro nas Escrituras fala de divindade. Então diga assim: Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus. A arca, na verdade, era uma caixa feita, portanto, de madeira, coberta de ouro. E dentro dela havia 3 elementos muito importantes. Quantos aqui querem saber o que era que tinha lá dentro? E o que significam essas coisas? Só vou te adiantar o seguinte, que tudo que tem dentro da arca
representa a rejeição do homem a Deus. E Deus mandou colocar dentro da arca do testemunho. O primeiro elemento importante que está dentro da arca eram as tábuas dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos foram feitos por Deus como um padrão de conduta que Deus espera que aqueles que o buscam tenham. Acontece que desde o momento que os 10 mandamentos foram estabelecidos, o homem, e especialmente os filhos de Deus, o povo de Israel, rejeitou. O povo rejeitou o padrão de ética, de moral, de santidade, de justiça de Deus. Quando Moisés desce com as arcas do testemunho, ele vê o povo adorando um bezerro de ouro. Deus manda colocar lá. As tábuas da lei são evidência de que todos nós, diga todos nós, somos incapazes de cumprir a exigência que Deus tem para nós. A segunda coisa que tinha dentro da arca da aliança era o vaso com o maná. O maná caiu no deserto logo depois que Deus liberta o povo do Egito, passam pelo Mar Vermelho. E quando ali chegam, não tem o que comer, no deserto não dá nada e começa a cair maná do céu. Maná do céu é a provisão de Deus. Acontece que da mesma forma que o povo rejeitou o padrão de Deus nos 10 mandamentos, o povo rejeitou o maná. Eles comiam e murmuravam. Chegaram a chamar o maná de não aguentamos mais esse pão vil. Portanto, o maná representa a rejeição que o homem tem da provisão de Deus. O homem não quer depender de Deus, o homem quer depender de si mesmo. Quer depender do seu trabalho, da sua força. Quando uma pessoa está vivendo pela fé, ela fica insegura. Mais uma vez a humanidade, ali aqueles judeus, rejeitam aquilo que Deus oferece. E o terceiro elemento que está ali é a vara de Arão. A gente sabe que quando o povo de Israel passou pelo deserto, Moisés envia os espias voltam, Josué e Caleb com um relatório maravilhoso, a terra é boa, é tremenda, mana leite e mel, nós vamos tomar posse, e os outros 10 falaram, não, mas tem gigante, nós não vamos chegar lá. O resultado disso é que dentro da nação de Israel nasceu uma rebelião no coração. E as pessoas então começaram a questionar a autoridade de Moisés e de Arão. Coré, a rebelião de Coré é uma delas. Deus tratou, a terra engoliu, eles morreram, mas o espírito de rebelião estava ali. Então Deus manda Moisés fazer uma coisa. Ele manda todos os líderes das tribos trazerem a sua vara, literalmente o seu cajado. E todos eles trouxeram e depositaram, Moisés depositou dentro do tabernáculo. E passou a noite. No dia seguinte, quando Moisés foi lá para ver, e trouxe as varas, trouxe os cajados, cada um tinha a sua marca, né? Sabia qual era o seu. Todos permaneciam como estavam. Somente o de Arão floresceu, deu flores, deu amêndoas. E ali então Deus estava provando que a autoridade sacerdotal de Arão. E Deus manda colocar também na arca do testemunho. Por quê? Porque aquela vara também era uma prova evidente da rejeição que o povo tinha para com o sacerdote que Deus escolheu. Interessante, né? A arca do testemunho só testemunha rejeições, erros, pecados. Diga para a pessoa ao teu lado. É assim mesmo com Deus a nossa vida. Mas acontece que a arca do testemunho tinha também uma tampa.
chamada de propiciatório, ou chamada de assento de misericórdia. E esta tampa, ela fechava esses 3 utensílios. E ela era todinha de ouro. E uma vez por ano, no chamado Yom Kippur, aliás, nós estamos chegando nesse período, é 16 de setembro. Hoje é Shana Tová, a partir de 10 dias é Yom Kippur. Hoje é Rosh Hashanah, Shana Tová é como você cumprimenta. Rosh é cabeça, Hashanah, cabeça do ano. Hoje é o primeiro dia do ano judeu. Nesses 10 dias que antecedem Yom Kippur, eles passam pelo período chamado de Teshuvá, arrependimento. Mas no dia da expiação, portanto, entrava o sumo sacerdote com o sangue dos animais mortos e ele jogava em cima daquela tampa, chamada propiciatório ou assento de misericórdia. Os querubins que estavam, eu esqueci de dizer, mas em cima da tampa tinham 2 querubins, de um lado e de outro. Os dois, olhando para o outro e olhando para a tampa da arca, que é o propiciatório. Os querubins na Bíblia são os guardiões da justiça e da santidade de Deus. Vocês se lembram que quando o homem pecou, a primeira vez que aparecem os querubins na Bíblia, eles estão com espadas flamejantes, desembainhadas, impedindo que o homem volte para o jardim, para que ele não comesse da árvore da vida e tivesse vida eterna. Querubins sempre estão relacionados à justiça de Deus. O que representa, portanto, a arca, querido? Quando os querubins que representam o juízo e a justiça de Deus, eles olham, eles não veem a vara do maná, a vara de Arão, nem o vaso do maná e nem as tábuas da lei. O que eles veem? O sangue de Jesus. A razão por que você pode ter certeza que quando você morrer, você não vai estar no juízo final, mas vai estar no tribunal de Cristo, é esta. Porque quando Jesus entrou nos santos dos santos que tem nos céus, lá ele expiou o seu sacrifício e apresentou o seu sangue ao Pai. Vocês se lembram que quando Maria Madalena viu Jesus ressurreto, ela ia tocar em Jesus, ele falou, não me toques, porque eu ainda não subi e me apresentei ao Pai. Ele ainda estava ali naquele momento já ressurreto, mas não tinha entrado nos santos dos santos para expiar o sacrifício. Não podia ser tocado por uma pessoa impura. Então hoje eu quero que vocês tenham convicção, a primeira convicção que vocês têm que ter. Diga assim, todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Mas diga assim, esse tribunal não é para salvação ou perdição. Porque todos que lá chegarem, chegarão salvos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Agora, este tribunal é o lugar onde as nossas vidas vão ser julgadas. Você pode enganar seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu filho, a sua igreja, quem quiser você pode enganar. Mas a Deus você não engana. Então nós vamos estar todos lá. E o texto de Coríntios nos fala, literalmente, que o fundamento, a fundação sobre a qual nós construímos a nossa vida é maravilhoso, é a rocha que é Jesus. Mas você pode construir a sua vida usando diferentes materiais. Alguns nobres e outros não nobres. Ouro, prata, pedras preciosas, nobres. Madeira, fênix e palha. Quando esses 3 últimos passam pelo fogo, não sobra nada, a não ser cinzas. Então aqui eu quero em primeiro lugar dizer para você que tudo, diga tudo, que nós fizemos, que pensamos,
vai ser colocado na balança na presença de Jesus. Primeira coisa que eu pergunto para você: qual é o motivo de você fazer qualquer coisa? Se for para a glória de Deus, é nobre. Se for para a glória pessoal, não é nobre. Eu não estou falando só de fazer a obra de Deus, não. Quando você vai trabalhar, você tem que ser um instrumento de Deus para glorificar o nome de Deus. Tem muitos trabalhadores, crentes, que são pior do que os ímpios. Ao invés deles darem um bom testemunho, eles são um péssimo testemunho. Porque o motivo deles ali não é glória de Deus. Então, se o chefe está longe, ninguém está vendo, ele vai fazendo empurrando com a barriga. Para que eu vou ser excelente, se no final eu vou ganhar a mesma coisa? E aí que está, qual é a motivação das suas obras? Seja o lazer que você faz, seja a tua conquista profissional, seja o casamento que você faz, seja a tua educação dos seus filhos, seja a tua vida na igreja, tudo precisa ser para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Porque afinal de contas, queridos, nós todos íamos para o inferno. E se não vamos para o inferno, é porque Ele morreu no nosso lugar. Deus enviou o seu melhor. Porque vamos dar para Ele qualquer coisa que não seja o melhor. Amém ou não? É muito importante que nós entendamos isso. A razão da nossa vida é expressar a glória de Deus. Hoje, vocês fizeram isso. Sei que está todo mundo esbugalhado, cansado, não vendo a hora de chegar numa cama, mas eu quero dizer para vocês, hoje o céu aplaudiu. Eu vi no olhar das pessoas a satisfação. Num domingo que podia estar descansando, reunindo a família, as pessoas estavam aqui, servindo ao semelhante, para a glória de Deus. Isso tudo vai ser. E eu quero dizer para vocês hoje, com convicção, vocês acrescentaram na sua coroa pedras eternas. Deus, estou arrepiado aqui, Deus está me mandando dizer, hoje vocês acrescentaram na sua coroa pedras preciosas, porque amaram ao próximo e glorificaram a Deus. Qual o motivo de exercermos os nossos dons? O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, ainda que eu falasse todas as línguas, até a dos anjos, e não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu fizesse o bem para os próximos, que eu desse todos os meus bens, que eu vendesse o meu corpo para ser sacrificado, se não tivesse o amor, seria como o símbolo que retine. Não teria sentido. Tudo o que fazemos, não fazemos para os homens ver. Hoje, eu tenho certeza que quando você for para casa, você vai sentir a alegria que o Espírito Santo dá, quando você acerta. Para a salvação isso não seria o suficiente, porque Deus é perfeito. O padrão que Ele existe está lá nos 10 mandamentos. Quem de nós já não quebrou várias vezes? Mas para galardão sim. Todos nós, na presença de Jesus, quando fizermos quando Ele apresentar as nossas obras, vamos ouvir dEle, se elas foram nobres. Se a motivação da tua vida era nobre, ou se você pensa só no teu benefício próprio. Como fizemos essa obra? Foi de maneira excelente? Foi de qualquer jeito? Isso é o que vai ser julgado no tribunal de Cristo. E o texto diz que algumas pessoas vão receber honra e galardão e recompensa. Outras, tudo que fizeram vai ser queimado. Aliás, o fogo é o instrumento do juízo. E o fogo no ouro
purifica o ouro. O fogo na prata purifica a prata. Mas na madeira, no feno e na palha, não sobra nada. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus vai ter que enxugar as lágrimas de muita gente. Eu espero que Ele possa enxugar as nossas lágrimas, mas Ele possa dizer para cada um de nós: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Qual vai ser a recompensa que nós vamos receber? A Bíblia fala. Lá no Bimá, que era o pódio, no tribunal das Olimpíadas, as pessoas recebiam coroas de louro. Elas eram coroadas. Mas a Bíblia também fala de coroas como galardões. E eu quero falar de algumas que a Bíblia nos conta sobre galardões que nós vamos receber. A primeira coroa é a incorruptível, como está lá em 1 Coríntios 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Por que corruptível? Uma coroa de louros, é claro que com o tempo vai envelhecer e vai apodrecer. Então Paulo literalmente ele compara a vida cristã com a vida de um atleta. Ele está escrevendo para a cidade de Corinto, uma cidade grega. E vocês sabem, a Grécia é o país que é berço das Olimpíadas. Então eles valorizavam demais o corpo, a beleza, a força. Os atletas, se eles, por exemplo, eram escravos e eles ganhassem a Olimpíada, eles ficavam livres para o resto da vida, ainda tinham um soldo para o resto da vida. Então muitos escravos corriam porque era a chance deles de obter liberdade. Mas Paulo diz assim, aqueles, os atletas que correm a Olimpíada e que correm para valer, que levam a sério, porque são atletas, agem de maneira disciplinada, porque senão não iam ganhar de jeito nenhum. Eles correm por uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível. Querido, você saiba que aquilo que você está fazendo hoje, sinceramente, talvez você diga, pastor, mas eu não tenho nenhum dom tão especial. Não é isso que vai ser julgado. Vai ser julgado o teu coração. Se você fizer sinceramente, para a glória de Deus, você vai receber uma coroa incorruptível. Para o resto da eternidade. Quando você estiver andando, você terá uma coroa na sua cabeça. Ostentando a recompensa de Deus na sua vida. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado, vale a pena servir a Deus. O apóstolo Paulo diz que também tem uma coroa de júbilo para os ganhadores de almas. 1 Tessalonicenses 2, versos 19 e 20, diz o seguinte: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está literalmente dizendo que na vinda de Jesus, ele vai receber uma coroa de alegria por ter ganho vidas. Cada pessoa que você ganha, ela vai ser uma marca, talvez tenha um nome dela na tua coroa. E essa pessoa, onde você olhar, você vai se lembrar, ela está aqui porque eu fui usado. E ela vai ser a sua alegria, amém ou não? Querido, vale a pena falar de Jesus. Porque há uma recompensa de júbilo para quem ganha almas. Quantos aqui querem viver o júbilo? Quantos aqui sabem o que é júbilo? Tem gente que já esqueceu muito o que é júbilo. Júbilo é uma alegria exuberante, extraordinária. Esse mundo aqui, ele não dá esse tipo de júbilo. Ele pode dar uma alegria, daquela que você vai, enche a cara, faz tudo, quando você volta, você está de bode. Então o cabra vai,
adultera, apronta todas e depois fica a culpa. O diabo vai sempre apresentar a conta para você. Mas a alegria que Jesus traz, ela é extraordinária. Amém ou não? Então, querido, trabalhe nesta vida lembrando que é inescapável. Nós vamos chegar diante do tribunal, não para ser julgados, para salvação ou perdição, mas vamos dar conta. E eu espero, eu e vocês, podemos ter muito para agradecer a Deus no momento em que Ele for distribuir as suas recompensas. A terceira coroa é a coroa da vida. Diga, coroa da vida. Para os que amam a Jesus. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém ou não? Coroa da vida. Esta coroa, na verdade, ela será cheia da glória e da vida do próprio Senhor Jesus. Quem estiver carregando esta coroa é porque passou na vida, enfrentou as tentações, as provações e permaneceu fiel. Lá em Apocalipse, Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos amam a Jesus? Querido, quem ama muito não precisa de mais ninguém. Se você ama muito a sua esposa, você não precisa de outras mulheres. Se ama muito o seu marido, você não precisa de outros homens. Deus quer que você ame a Jesus e que Ele seja suficiente na tua vida, que você não precise de mais ninguém. É ótimo ter outras pessoas. É ótimo ter uma esposa como a Lília. É ótimo ter uma filha como a Érica, um genro como o Ramon, um neto como o Enzo. Mas tudo isso só existe porque Jesus está em nós. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: coroa da vida é para quem ama Jesus. A quarta coroa que a Bíblia fala é a coroa de justiça. 2 Timóteo 4,8. E diz assim: Paulo está no finzinho da vida, praticamente está aguardando a sua decapitação. E ele diz assim, quando escreve para Timóteo, a última carta que ele escreveu, está na prisão: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Eu falo para Jesus, essa eu tenho. Porque todos os dias eu digo para Ele: volta, Jesus. Eu quero muito estar naquele dia, na presença do meu Salvador. Eu vou dizer para Ele: Senhor, eu não tenho nada para te dar, a não ser o meu amor. Quando a gente ama Jesus e ama a sua vinda, a gente perde um pouco a perspectiva desse mundo. As coisas perdem um pouco o valor. Você para de amar demais as coisas. Eu era fanático pelo Palmeiras. Deus acho que está tirando tudo, para já não ter jeito mesmo. Passar uma pá de cal. Eu falei para Deus: cair esse ano eu não torço mais para time nenhum. Aí eu vou torcer só para Jesus mesmo. Mas para que a gente se apegar tanto às coisas? Querido, tudo que você constrói aqui vai ficar, vai corromper, vai virar pó. Em 100 anos, 200 anos, já acabou tudo. Mas se você ama a vinda de Jesus, você dá os seus dons para Ele. Você tem saudade de buscá-lo. Deus falou para mim: filho, entre num jejum. Porque eu tenho muita dificuldade desse negócio de comer, né? Sou ansioso, boto comida para dentro. Comigo é só matando a carne. E Deus falou: eu quero que você jejue, vai ser muito difícil.
porque eu quero te fazer romper essa última barreira. Eu quero que você vença a tua carne. Então, queridos, eu quero fazer isso para Deus. Viver uma vida jejuada. Que começa fechando a boca. Já me deram todo tipo de regime, já fiz todo tipo de regime, uns dá certo, depois eu volto a engordar. Sabe o que é isso? Ansiedade. O Espírito Santo tem falando para mim, eu quero que você jejue porque as cadeias vão romper. Então vou começar uma vida de jejum. Para vencer a minha carne completamente. Porque eu sei que a cada dia que passa, eu estou chegando mais perto dele. Ame a vinda de Jesus. Eu imagino que a coroa da justiça deve ser linda. Deve ser uma coroa que as pessoas vão passar e falar, ele amava a vinda do Senhor. Amém? Tudo que você ama nessa vida, Deus te deu. É maravilhoso você ter conquistas que Deus te dá. Mas ame mais ao Senhor do que tudo isso. E a última coroa que eu quero falar para vocês é a coroa de glória. Que está lá em 1 Pedro 5, versos 2 a 4. 1 Pedro 5, de 2 a 4. Ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Esta coroa não é só para o pastor que tem o título pastor. É para toda pessoa que cuida do rebanho de Deus. Para todas as pessoas que fazem discípulos. Se amou alguém, você leva essa pessoa para Jesus, ela se converte, você se torna amigo dela, você discipula, você cuida dela. A Bíblia diz que você vai receber uma coroa de glória. Aqueles que fazem, cuidando do rebanho que é de Deus. Cada um de vocês é um pastor de um rebanho. Aí fora, tem muitas ovelhas sem pastor. Vocês podem ser esses pastores. Amém? Agora a palavra de Deus nos fala que depois deste momento em que nós recebemos as coroas, o apóstolo João ele tem uma visão aberta, logo depois do arrebatamento, no capítulo 4, ele é arrebatado, literalmente, ou seja, 2000 anos atrás ele está vendo como é que seria o arrebatamento. E ele vê esse momento do trono. E ele diz assim, Apocalipse 4, de 9 a 11. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa de Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Lá no trono, tem 4 seres viventes, que nenhum teólogo sabe exatamente quem são eles. Mas tem 24 anciãos, que representam 12 deles, a aliança do Velho Testamento, portanto, os crentes que creram na vinda do Messias antes dele vir.
e 12 que representam os crentes depois da vinda do Messias. E no momento que eles estão coroados, eles se prostram e depositam as suas coroas diante do Cordeiro. Não é lindo? Aquilo que Deus te der antes de você usá-la, porque nós vamos usar a eternidade toda. Antes de você usar, você vai devolver de volta. E esse momento vai ser um momento extraordinário, lindo, de adoração e de gratidão, porque você vai estar coroado de honra, de glória e de justiça. Mas você vai dedicar àquele que era, que é e que sempre haverá de ser o mesmo. Amém ou não? Querido, você vive debaixo do tempo da graça. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. E quando ele chegou lá embaixo, até Arão, o seu irmão mais velho, temeu. Porque debaixo da velha aliança, a santidade de Deus faz com que as pessoas temam, porque nós somos pecadores. Mas Jesus, no Monte da Transfiguração, também se transfigurou. E a glória de Deus também se manifestou sobre ele. Só que a Bíblia diz que quando Jesus desceu do monte, as multidões vinham para ele. E o procuravam, e o agarravam, porque viam o brilho do seu rosto. Debaixo da velha aliança, meu querido, as pessoas ficam com temor, porque a santidade de Deus revela o nosso pecado. Mas debaixo da nova aliança, o brilho da glória de Deus nos aproxima, porque nós sabemos que lá estaremos, não por causa da nossa obra, não por causa da nossa justiça. 2 Coríntios 3, Paulo fala que o ministério da morte operou na lei, mas o ministério da vida opera na graça. Diga para a pessoa do teu lado: você vai estar no tribunal de Jesus por causa da graça do Cordeiro. Amém ou não? E nesse dia vai começar um culto de adoração tão extraordinário como nunca houve. Pessoas adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dizendo: Jesus, só tu és digno. Todas as coisas foi o Senhor que criou. E eu estou aqui por gratidão. Eu quero terminar essa palavra antes de orar por vocês, dizendo o seguinte. O ministério que faz as pessoas se sentirem culpadas não é o ministério que Deus tem. Ninguém vai ser transformado por culpa. Aprenda isso. O que muda a pessoa é o amor. O ministério da graça revela a nossa miséria, mas revela o amor de Deus por nós. A lei, meu querido, diga a lei, condena o melhor dos pecadores. Entendeu o que eu falei ou não? A lei condena o melhor dos homens, mas a graça absolve o pior dos pecadores. Aleluia, glória a Deus. Deus quer que você e eu sejamos portadores deste brilho da glória, de quem está perto de Jesus, mas quem transparece o amor, que perdoa, que restitui, que dá a segunda, a terceira, a quarta, a 20ª oportunidade. O pessoal que estava no albergue falou que algumas pessoas iam lá, pegavam a roupa nova, roupa boa, saía dali, ia lá no portão 9 do Ceasa para trocar com droga. E voltava de novo. Eles estavam com a motivação errada. Mas não importa, nós vamos ser juízes.
Nós estávamos ali para amá-los. Uma hora, eles decidem que querem mudar. Por causa de Jesus. Igreja, a verdade é que nós somos todos rebanho do Supremo Pastor. A verdade é que nós podemos e devemos buscar melhorar e deixar para trás tudo aquilo que nos segura no pecado. Mas nós não podemos nos esquecer que nunca nós teremos a estatura de poder julgar alguém. Ele é o juiz, só Ele. E nós, os absolvidos. Amém? Se você entrou aqui hoje, se sentindo desamado, eu quero te dizer que Jesus te ama muito. Te ama muito, não importa o que você tenha feito na sua história. Porque o amor do Senhor cobre multidão de pecados. E Ele quer te dar hoje a oportunidade de começar de novo. Para que você não tenha que comparecer ao juízo final, mas comparecer ao trono da graça. Sabe por que a tampa da arca chama Mercy Seat, assento de misericórdia? Porque quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, este é o assento de misericórdia. Feche seus olhos. Se você entrou aqui hoje e quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, para que Ele seja o Senhor da tua vida, eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus lá atrás. Eu quero te pedir para você vir aqui à frente. Eu vou orar por você hoje. Pode vir, hoje é o dia da sua oportunidade. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti hoje, publicamente, porque eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e eu vou Te servir todos os dias até o fim. Muito obrigado, porque naquele dia eu vou estar na Tua presença e eu sei que o meu nome já estará escrito no livro da vida. Me ajuda, Senhor, a vencer aquilo que me prende. Me ajuda, Senhor, a Te amar mais, porque eu quero a coroa que o Senhor tem preparado para mim. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. A igreja aplaude ao Senhor. Queria pedir para vocês acompanharem os queridos, que eles vão fazer mais uma oração pela sua vida, mas parabéns por essa decisão. É só uma oração que eles vão fazer, não precisa ter receio não, pela tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Toda vez que a gente ouve a palavra, a gente toma uma decisão. Talvez você esteja vivendo uma vida distante de Deus, mas você é dele. É como um casamento. Às vezes o casamento passa por momentos que o marido e a mulher ficam meio estranhando um ao outro, meio emburrados um com o outro, magoados um com o outro. E às vezes a gente fica assim também com o Senhor. E como é gostoso o dia da reconciliação, quando você pode abraçar, olhar no olho, saber que não tem nenhuma mágoa,
nada que esteja se interpondo ao relacionamento. É assim que nós devemos andar com o Senhor. Ele cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida da nossa família, cuida dos nossos queridos. É Ele quem cuida da nossa vida, querido. Mas o que Ele espera de nós? Relacionamento. Ele quer que você o ame, porque Ele te ama. Ele quer que você ame mais a presença dEle do que qualquer outra coisa na vida. E que você possa viver e usar de tudo aquilo que Ele te deu, talentos, oportunidades, bens, inteligência, tempo, para mostrar ao mundo a glória dEle. Ele quer que você seja um bom profissional, um bom marido, um bom filho. Ele quer que você seja um cristão que anda segundo a sua vontade. A sua expressão do amor que você tem por Jesus não é só no culto que você faz e canta e ouve a palavra, mas é no dia a dia. Porque um dia todos nós estaremos diante dEle. E hoje o Senhor está dizendo para você: mude, para que naquele dia não sobre nada. Você não tem que passar pela vergonha de não ter absolutamente nada. Que aos olhos do fogo subsista e traga glória para Deus. Nesse momento eu quero te dar a oportunidade, querido, de você entregar alguma área da tua vida. Pode ser um pecado, pode ser uma rejeição de Deus, uma resistência. Hoje o Senhor quer que você se renda a Ele e que você consagre a tua vida. Se você quer fazer essa entrega hoje, de alguma área da tua vida, um relacionamento distante, uma frieza, não importa, você não vai olhar para ninguém e ninguém vai olhar para você porque as pessoas estão de olhos fechados. Mas esse é um momento muito importante da sua vida, porque o Senhor está te dizendo: volta para mim, volta para o relacionamento que você já teve, porque este é o relacionamento que eu quero ter com você. Fica de pé no teu lugar e eu vou orar por você. Põe no mão do seu coração. Apaguem as luzes um pouco, por favor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor hoje. E nós te pedimos perdão, ó Deus. Porque a vida nos afasta. A vida nos torna frios. A vida, Senhor, nos faz mudar as prioridades. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes amamos mais as coisas desta vida do que aquilo que é eterno. Mais a coroa corruptível do que a coroa incorruptível, Senhor. Senhor, eu não posso mudar a vida do meu irmão, assim como eles não podem mudar a minha. Mas o Senhor pode mudar a nossa vida, Senhor. E eu oro para que esta igreja mais e mais se torne luz do mundo, sal da terra. Para que, Senhor, um dia todos nós estejamos diante de Ti e olhemos um para o outro e depositemos as nossas coroas e juntamente nós possamos dizer: só Tu és digno, Senhor. Por isso, Pai, apresentamos a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Porque a luta é grande, o inimigo se levanta. Ele se levanta para nos desviar. Ele se levanta com as suas mentiras, com os seus enganos, com as suas estratégias. Pai, mas nós te pedimos, Espírito Santo, Tu és capaz de transformar a vida do Teu povo e enchê-los de propósito. Cada um de nós, Senhor, na Tua presença hoje, olhando para dentro de si e vendo o que pode ser feito, com a ajuda do Teu Espírito e da Tua palavra. Toda honra e toda glória seja o Teu nome.
Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Diga assim: obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, porque eu não estou debaixo da condenação. Obrigado, Senhor, porque quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu vou estar lá naquele dia, presente. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Deus abençoe, meu querido. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo Consolador, o Espírito Santo da verdade, que nos convence do pecado, mas nos convence da justiça, do juízo, deste juízo. Muito obrigado pelo Espírito Santo, quem nos chama de volta para o caminho. Muito obrigado pela mansidão com que o Senhor nos trata, pela paciência, pelas oportunidades que o Senhor renova na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos melhores crentes, mais fiéis, mais amorosos, mais santos, mais intrépidos, mais cheios do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a revelarmos a glória de Jesus num sorriso, na palavra amiga, no coração singelo. Ajuda-nos a parecer mais com Jesus, para a honra e glória dEle, para a honra e glória do Seu nome. E agora que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, todo aquele que invoca o Teu nome, até o fim. Amém.